Será que projetos maiores conseguem lidar melhor com as ameaças? Projetos grandes que têm alguns riscos identificados lá no seu plano de monitoramento de riscos e gerenciamento de riscos, conseguem lidar melhor com as ameaças, uma vez que eles são tão grandes que um determinado ponto acaba impactando apenas uma parte do escopo e não o todo? Fique comigo nessa discussão sobre fragilidade e robustez sobre megaprojetos. O vídeo de hoje vem de um capítulo do livro The Oxford Handbook of Mega Project Management, editado pelo professor Bent Flyvbjerg. Ele fala como os grandes projetos são frágeis. Inclusive o título do capítulo é Grande é Frágil, Big is Fragile. Eu trouxe até minha cola aqui com premissas que vieram, foram estudadas e vieram como resultados dos estudos de megaprojetos reais que todo o grupo do professor Bent e outros pesquisadores viram de grandes projetos, de projetos complexos ao redor do mundo. Então eu trouxe aqui 5 findings, 5 resultados dessa pesquisa que falam muito sobre como grandes projetos não são tão robustos assim como parece. Então o primeiro dele, conforme o sistema fica maior, o tamanho relativo de um fator de estresse necessário para quebrá-lo diminui de forma desproporcional. Então isso quer dizer o seguinte, quanto maior o projeto, menor pode ser o problema que leva ele ao fracasso. A gente normalmente pensa o contrário. Nós pensamos que, poxa, meu projeto é muito grande, então significa que se eu tiver uma pequena alteração aqui, uma mudança, um problema, eu consigo isolar dentro daquela parte do escopo e o impacto é menor. E na verdade é justamente o contrário. Quanto mais complexo é o sistema, menor é o tamanho necessário para que um problema acabe quebrando esse sistema. O segundo item, em um sistema de sistemas, que é uma das características dos grandes projetos, megaprojetos normalmente são divididos em subprojetos, sem redundância, então você tem um caminho só para gerar a produção, você não tem 2, 3, 4 linhas onde de repente se uma tem problema as outras conseguem gerar retorno. O patamar de fragilidade para todo o sistema é o mesmo do patamar do componente mais fraco. Então esse é um ponto que sempre dá muita discussão nas avaliações de maturidade e nos cursos de metodologia FEL. Na verdade, o patamar de qualidade de um projeto, de robustez de um projeto de capital, é o mesmo patamar do teu pior componente dentro do seu projeto ou do seu planejamento. Porque justamente esse patamar que está faltando pode gerar um impacto muito significativo. E por que isso acontece? Porque você consegue medir a robustez ou a maturidade de um projeto de capital pela integração dos seus componentes. O que faz um bom projeto é o fato de você ter uma engenharia que conversa com o orçamento, que conversa com o cronograma, que conversa com os riscos, que conversa com o RH, que conversa com o licenciamento e assim por diante. Isso significa o quê? Você pode estar com um cronograma super detalhado e super bem feito, só que em cima de um escopo que pode ter um item de mudança. E isso já altera o cenário completo, porque você tem o teu planejamento físico feito de maneira detalhada em cima de um item que está frágil. Então o que vale, na verdade, é o seu elo mais fraco. O terceiro item fala o seguinte: sistemas com baixo patamar de fragilidade e baixa função de recuperação, ou seja, sistemas que podem quebrar com facilidade e você não consegue recuperar facilmente, demandam muita proteção para não quebrar. E é até interessante que um exemplo que eles usam, esse item específico, é o caso do ovo. Um ovo quebra com facilidade e você não consegue recuperá-lo. Então, num caso como esse, você precisa ter uma proteção muito grande, seja de contingência, seja de plano B, plano C, para poder acionar quando necessário e cobrir esse problema, porque senão ele vai quebrar o projeto inteiro. Quem já não viu casos, até alguns anos atrás ficou famoso um caso na China de uma rodovia que tinha uma propriedade que eles não conseguiram desapropriar e a rodovia teve que desviar e a casa ficou lá, até inclusive no topo de um morro,
circundada pela estrada dos dois lados, porque aquele ponto o governo não conseguiu fazer desapropriação. Então, assim, não ignore o fato de itens relativamente pequenos dentro do escopo, né, ou como eles podem impactar o restante do seu projeto. O quarto item dos 5, as condições de informações necessárias para tornar um sistema verdadeiramente robusto são muito fortes. Ou seja, eu preciso ter uma informação muito consistente para que meu projeto esteja bem planejado. Porque uma menor fonte de fragilidade oculta vai permanecer. Então não importa o quanto você planeja o seu projeto, você sempre terá fragilidades ocultas. E no momento em que essas fragilidades aparecem, o sistema irá quebrar a um patamar surpreendentemente baixo. Então aquele item que muitas vezes está sendo ignorado ou que está no plano de riscos, mas é identificado como risco baixo, acaba sendo o ponto que leva o sistema todo ao fracasso. E uma falta de preparo para esse tipo de situação vai acentuar os danos. Então, pelo fato de eu achar que o risco é baixo, eu não preciso me preocupar muito. Só que o que acaba acontecendo é justamente o contrário. Ele acontecendo, o meu plano de riscos muito fraco, acaba levando o restante todo ao fracasso. E por último, vieses comportamentais e psicológicos vão tornar a detecção dessas fragilidades mais difícil. Fragilidades ocultas em sistemas desenhados por experts são a norma e não a exceção. Então olha só, o nosso viés naturalmente ele é otimista. Ele vai olhar para os riscos com o olhar de que, poxa, isso aqui eu consigo contornar. Quando eu tenho experts envolvidos, sejam consultores, empresas externas, etc., o meu viés fica mais acentuado. Eu acho que meu projeto passa a ter menos riscos ainda. E na verdade o que acaba acontecendo é o contrário. Então, até para exemplificar esse ponto, eles trazem vários casos de usinas hidroelétricas que contaram com consultorias e engenharias americanas, norte-americanas, e que deram muito errado. Porque fortalecia esse viés. Poxa, se eu estou trazendo uma equipe de consultores da América do Norte com experiência nesse tipo de projeto e eles referendaram aqui o meu empreendimento, então o empreendimento está bem, os riscos são muito baixos e o que acaba acontecendo é justamente o contrário. Então, isso tudo é para lembrar de como grandes projetos estão suscetíveis a falhas que parecem relativamente pequenas, mas elas têm o poder do efeito em cascata, aonde eu consigo ter uma mudança ou eu posso ter uma mudança que acaba gerando um impacto no meu planejamento de mão de obra, que acaba gerando um impacto nos equipamentos, que gera um impacto na programação dos suprimentos, que muitas vezes precisa vir com uma alteração de engenharia, e aí aquele plano que foi desenhado já não funciona mais, todo aquela curva de mobilização é alterada, e para que eu possa tentar recuperar esse impacto, eu começo a adicionar pessoas, começo a adicionar equipamentos, e tudo isso acaba gerando uma espiral negativa de mão de obra. Esse termo vem do livro do Edward Merrill, de Mega Projects, que é bem interessante também, onde ele cita que a primeira saída é você tentar recuperar colocando gente, colocando mais recursos dentro da contratada para poder reduzir esse impacto, e o que acaba acontecendo é justamente o contrário. Você tem um consumo muito maior de mão de obra sem sair do lugar, a produtividade por homem-hora cai muito e o teu resultado só piora, porque o teu prazo ele vai embora do mesmo jeito, só que com a diferença que teu custo começa a aumentar de maneira muito desproporcional. E até dentro das pesquisas do Bent Flyvbjerg e da sua equipe, ele demonstra como vários outros autores, outras fontes que a gente pode buscar que falam de grandes projetos, normalmente, quando nós temos uma situação de fracasso, quando nós temos desvios de maneira mais significativa, esses desvios vão muito além dos patamares que são testados nas análises de viabilidade. Então, quando eu vou fazer uma avaliação econômica de um determinado projeto, normalmente a gente faz aquela curva de análise de sensibilidade, uma análise de tornado, e é bem comum que o pessoal do financeiro considere limites de 10%, 15% dentro da minha análise, ou seja, se o meu CAPEX aumentar até 15%,
Se meu cronograma atrasar até 15%, será que o meu empreendimento continua se justificando? E o que a gente acaba vendo na prática é que quanto maior é o projeto, mais propenso a grandes desvios ele está. Então, você pegar um megaprojeto que tem um desvio de 15%, 20%, isso é muito raro. Normalmente falamos de desvios de 40%, 50%, 100%, 200%. Então, são projetos que são muito propensos a grandes desvios e que normalmente não são capturados no business case. Isso leva os tomadores de decisão a decidir pela aprovação do projeto, pela execução do projeto o mais rápido possível, quando na verdade deveria ser o contrário. Megaprojetos deveriam ser a exceção e não o padrão, como nós vemos hoje em muitos cenários. E isso tem um ponto dentro do livro que eu citei, do Bent, que é muito claro assim, e muito forte, né? Que eles falam que os ganhos têm limites, as perdas não. Isso quer dizer o quê? Pense bem, o seu projeto tem alguma chance de produzir um retorno 120% ou 150% acima do planejado, ou 20%, 50% acima do planejado? Provavelmente não. Se você fala de um projeto de uma indústria de processo, você não vai atingir mais do que 10% a mais do que a produção planejada. 20% talvez? Difícil, porque você está limitado pela capacidade do processo. Ah, tudo bem, e se a minha commodity subir, se meu preço de mercado subir? Pode ser, mas será que ela vai dobrar de valor, triplicar de valor? Já é mais difícil. Se eu estou num setor como infraestrutura, como energia, já é muito mais difícil que você tenha um valor de venda que seja muito inflado ao longo do tempo e que você tenha um retorno inesperado, positivo. Agora, pensando pelo lado dos custos e dos prazos dos projetos, é muito mais comum você ter fracassos do que sucessos. Então é muito mais comum que o seu projeto passe por atrasos de cronograma, e aí o seu fluxo de caixa é empurrado para o futuro. É muito mais comum que o seu projeto tenha desvios de orçamento e acabe custando mais caro do que o imaginado, do que o planejado. É mais comum que o seu projeto não opere a 100% da capacidade. Então a receita que ele vai gerar não é aquela de teto que é planejado. Então os benefícios são limitados. Mas o que pode acontecer no seu projeto em relação a desvios, isso não. Nós temos uma falsa sensação de segurança pensando o seguinte: bom, meu cronograma pode atrasar 2 meses, 3 meses, 6 meses no pior caso. Mas nós estamos cansados de ver megaprojetos que atrasam 2 anos, 3 anos, que custam o dobro, que operam a metade da capacidade. Então isso realmente traz para nós a realidade desses projetos mais complexos e como eles afetam as empresas que empreendem e as economias no caso de projetos públicos. Então até acho interessante que no livro eles citam que no caso de Itaipu teria custado 240% a mais do que o planejado, Isso segundo o que está lá, não sei qual é a fonte. Que o custo atualizado seria em torno de 20 bilhões de dólares. E como isso contribuiu para o aumento da dívida externa brasileira dentro daquele período. Eles trazem vários casos, trazem da Colômbia também, de outros países. Eu já passei pelo caso de ver análises em projetos privados, onde a empresa ficou em grandes dificuldades. Empreender um megaprojeto, não ter os resultados esperados, ter desvios significativos, e aí, por conta disso, se verem dificuldades. Então, um projeto particularmente em que eu trabalhei numa avaliação de encerramento, de close-out de projetos, ela acabou logo depois sendo adquirida por uma outra empresa que não era concorrente direta, não competia nesse mercado, mas viu uma oportunidade porque a empresa estava passando por dificuldades de um megaprojeto que atrasou muito, atrasou aí praticamente 2 anos, custou muito mais, e no final das contas estava operando aí em torno de 30%, 40% da capacidade planejada. E a empresa não conseguia pagar a dívida adquirida para executar esse grande projeto. Acabou absorvida por um concorrente que não era um concorrente, se tornou nesse momento. Então isso realmente é fato
nós podemos ver pelas várias pesquisas de grandes projetos, né, independente da fonte que você buscar, e eu continuo me deparando com situações como essas, onde a equipe ou os executivos acabam tendo esse viés otimista pensando o seguinte: meu projeto é muito grande, se eu tiver algum determinado problema eu consigo absorver aqui com uma parte da contingência, né? Poxa, eu tenho um CAPEX de 1 bilhão de reais, de 5 bilhões de reais, e aí se eu tiver um problema numa terraplenagem, numa aquisição de terras, se a licença atrasar um pouco, eu consigo compensar isso de outras formas. E na verdade o que a gente vê que é justamente o contrário. Quanto maior é o empreendimento, menor é o tamanho do motivo que pode levá-lo ao fracasso. Então leve isso em consideração. Quando a gente fala que você precisa ter um projeto básico, desenvolvido de maneira robusta, com sondagens geotécnicas vindo do conceitual, com levantamento topográfico, com licenciamento em andamento, com as questões todas, né, fundiárias envolvidas, questões de financiamento de projetos. Isso muitas vezes é levado de maneira muito superficial, em vários casos, e esses problemas são naturalmente transferidos para a execução. Então, poxa, meu planejamento está robusto, eu consigo resolver isso durante a minha execução, porque a execução vai levar 3 anos, então durante a engenharia detalhada, o projeto detalhado, eu consigo resolver essas pendências e meu projeto vai sair conforme o esperado. E o que a gente vê é justamente o contrário, né? Até num dos pontos que eu trouxe aqui. As condições de informações necessárias para tornar um sistema verdadeiramente robusto são muito fortes. Então, um projeto, né, quanto maior ele fica, mais criterioso tem que ser o sistema da empresa em aprová-lo. Ou seja, os portões têm que ser mais rígidos. Eu preciso realmente garantir que todas aquelas definições estão cobertas e que eu não tenho mais chance de mudanças por fatores conhecidos. Isso não quer dizer que eu não possa ter mudanças em projetos. O que eu não quero é passar por mudanças por itens que foram identificados durante o planejamento. Isso mostra uma fragilidade. Então, se eu quero ter um projeto verdadeiramente robusto, as informações para executá-lo precisam ser também robustas. Então, espero que você guarde essa mensagem. Se você já passou por alguma situação desse tipo, deixe aqui nos comentários. Não esqueça de seguir o canal, deixar o seu like no vídeo, isso faz muita diferença na divulgação aqui do nosso material. Mande também esse vídeo para outros profissionais que trabalham com projetos complexos. E quando eu falo projetos complexos, não precisam ser mega projetos de capital que custam bilhões de dólares. Isso vale para qualquer tipo de projeto que seja mais difícil de implantar, de implementar, de executar. Então encaminhe para outros profissionais, porque isso ajuda muito a nós levarmos o conteúdo desse canal cada vez mais longe. E eu espero você aqui no próximo vídeo para mais uma conversa sobre projetos de capital. Até logo!